Sejam bem-vindas à nossa live Beauty Referência, do nosso programa que a gente já tem há muito tempo, para falar sobre mercado de beleza, sobre técnicas, para dividir e se abrir o coração mesmo de profissional para profissional. E eu vou só esperar um minutinho aqui para o pessoal entrar. E para quem não sabe, eu sou a Tabata Salazar, criadora das técnicas Soft Brows, Soft Lips e também dos protocolos de design reconstrutivo. A gente é referência aqui em São Paulo nessas técnicas e técnicas lucrativas. E é muito importante aqui dividir o conhecimento com vocês, com as minhas alunas, seguidoras. E hoje a gente pensou em um tema muito importante, que é a importância da definição do protocolo para o design reconstrutivo. Então, eu vou abrir aqui para perguntas, eu vou começar a falar sobre esse tema, como a gente define os protocolos, e vocês podem deixar as dúvidas de vocês nesse balãozinho aqui com a interrogação, que no final eu vou responder as dúvidas de vocês. Fiquem até o final, que vai ser muito importante essa live aqui. Então, quando a gente pensa em protocolo, a gente pensa numa sequência de passos justamente bem definidos para reconstruir uma sobrancelha. Mas nem sempre é tão simples assim, nem sempre a gente tem essa clareza, principalmente quem está iniciando na área, para quem está em transição de carreira, iniciando como designer de sobrancelhas, e muitas vezes por falta até de conhecimento. Então, uma coisa importante é a gente ter ferramentas para saber definir esses protocolos, e eu vou falar quais são, e principalmente a gente ter um olhar bem treinado para a gente avaliar essa cliente, entender se ela tem um potencial de reconstrução e qual é a sequência, né, desses passos que a gente precisa para ter um resultado consistente. E por que eu falo isso? Porque quando a gente sabe definir um protocolo, quando a gente tem aquele olhar bem treinado, a gente passa confiança, a gente se posiciona melhor com o cliente. Isso fideliza, porque querendo ou não, esse serviço de design ele é recorrente, ele é mensal, então é algo que a gente só vai agregando clientes e fidelização gera indicação e aumenta o nosso faturamento. Então, basicamente, 60% do faturamento hoje da clínica vem de técnicas de manutenção como o design reconstrutivo, e é uma técnica muito importante para quem não trabalha, se desenvolver, se especializar, porque principalmente nos 2 últimos anos a gente vê esse movimento muito forte e as clientes procuram por reconstrução, mas quando eu comecei lá em 2017 não era tão difundido, né? A gente pensava muito mais em micropigmentação, mas isso eu vou contar um pouquinho mais pra frente, como eu me desenvolvi nessa área, como eu pensei nesses protocolos também. Eu até anotei aqui algumas coisas importantes para falar para vocês, de dúvidas que a gente recebe sempre e também vendo ali as dificuldades de algumas alunas que eu recebo para desenvolvê-las, para treiná-las nesse segmento. Então, é algo legal aqui para falar para vocês, tá? Então, eu acho que a base para a gente alcançar esse resultado consistente e ser mais profissional é ter ferramentas para isso. Então, eu acho que o principal é a gente se especializar dentro do que a gente pode também, gente. Porque eu entendo que quando a gente se especializa, a gente tem que procurar um bom mentor. E quando a gente tem um bom mentor, a gente vai ter o quê? Mais retorno ali quando a gente tem algumas dificuldades, algumas inseguranças, tá? E quando eu pensei numa metodologia, eu pensei em todas as possibilidades para oferecer para a sua cliente, para as minhas clientes, para a minha equipe também poder oferecer para as clientes daqui da clínica. Então, basicamente, quando eu penso no protocolo, eu tenho a ferramenta Soft Brows, que é uma nanopigmentação, que também auxilia na reconstrução, e eu vou falar em que momento isso. A Brows Repair, que é o microagulhamento, então a gente pode fazer um protocolo, né, que por conta de uma ação mecânica, a gente implanta ativos e acelera esse crescimento de folículos que tem ali, que a gente vê que tem ativo nas clientes, e acelera também a crescer novos folículos, então isso acelera o processo de reconstrução, a cliente fica muito mais satisfeita também. A gente tem como ferramenta e solução também para auxiliar e disfarçar aquelas falhas nesse processo de reconstrução. Além da Soft Brows, a gente tem a coloração da Urbanic, que é uma tintura sem amônia, sem PPD, a gente tem propriedades que hidratam, então é uma das técnicas que eu acho importante vocês aprenderem.
e custo-benefício maravilhoso para o cliente, para a gente também em relação ao material, que eu sei que muitas vezes a gente está começando, a gente precisa economizar em algumas coisas, mas nunca economizei em conhecimento, gente. Até quando eu dou todos os meus treinamentos, tá? Não importa se é soft lips, soft brows, reconstrução, as minhas mentorias, eu sempre falo, a gente pode economizar em algumas coisas, menos em alguns materiais específicos para ter mais resultado e principalmente em conhecimento. Nunca economizei em conhecimento. E também deem tempo para se desenvolver. Eu acho importante a gente aprender a técnica, dar um tempo ali para a gente se desenvolver, não ser imediatista nesse protocolo, porque a gente precisa passar segurança para o cliente. Isso é muito importante. Por isso que é importante definir o protocolo e saber a sequência dessas ferramentas que a gente vai indicar para cada cliente, porque eu acho que o principal é saber avaliar. Então, a primeira coisa que eu sempre penso é entender, escutar o cliente. Então, se eu vejo que é uma cliente que, por exemplo, está num processo de remoção, eu sei que eu não vou poder rapidamente fazer uma micropigmentação. Eu sei que muitas vezes esse processo de reconstrução é um pouquinho mais longo. Então, essa cliente que entra em contato com a gente avalia e vê que ela está muito ansiosa nesse processo, eu sempre sigo um passo importante. Então, primeiro a gente finaliza a remoção dela completa. A gente já dá um home care para ela aplicar diariamente, para o pelo dela sempre estar hidratado, forte, para receber os outros tratamentos. A gente geralmente começa com a Brow Repair, o microagulhamento, para dar um boom de pelo mais rápido. E, se necessário, a gente faz a soft brows. Então, essa cliente, com certeza, quando a gente define o protocolo antes de começar a remoção e a gente dá a solução para cada passo ali, ela vai se sentir muito mais confiante. Então, vou dar um exemplo clássico, tá? Se a cliente faz a remoção e a gente sabe que os pelinhos, por conta do laser, pode ficar mais clarinho ali, a gente dá a solução que depois de alguns dias ela pode fazer a coloração. Então, é uma das ferramentas que eu utilizo. E já hidrata o pelo, já começa ali a tratar os pelinhos e a cliente fica muito mais segura nesse processo. E ela não se sente tão impactada com os pelinhos mais claros. Depois a gente sabe que para acelerar esse processo, eu tenho a ferramenta Brow Repair, que a gente pode microagulhar, a gente pode acelerar esse processo para ela não ficar tão ansiosa. Então, eu acho super importante a gente pensar nesse protocolo e conversar com a cliente. Volto a dizer, por que isso? Porque a cliente, ela quer te escutar também. Porém, se a gente sabe a dor dela, a gente alinha expectativa em relação ao tempo da reconstrução, em relação ao custo dos procedimentos, e ela vai valorizar. Ela não vai se incomodar em realmente ali investir nesse protocolo, porque a gente passou a segurança que vai dar certo. E eu não estou falando da boca para fora. Eu mostro diariamente os resultados que a gente tem e eu faço isso há 8 anos. Então eu tenho segurança de falar isso para vocês, o quanto é importante, volto a dizer, se especializar e ter conhecimento. É a ferramenta mais importante que a gente tem, independente de marketing, independente de qualquer coisa. É fidelizar o seu cliente com o resultado. Sinto muito, não consegui. E aqui eu vou voltar até ali no meu começo, em 2017, para não esquecer. Que quando eu comecei, eu já aprendi a fazer a micropigmentação, na época era o microblading, com o compasso áureo. Para quem não conhece, o compasso áureo é uma ferramenta que a gente reconhece os pontos de referência da sobrancelha de acordo com a proporção áurea. O que é a proporção áurea? Realmente é o que chega no número de ouro, que é o número que a gente precisa para ter mais proporção, simetria. Então, eu me sinto beneficiada no meu começo de ter aprendido o compasso, independente de ninguém falar ainda em reconstrução, em tratamento, e nem da importância do design como se fala hoje, porque independente que eu pensava mais no microblading, eu desenhava proporcional ao que ela tinha antes de ter falhas, antes de remover muito. Então eu percebi que ao longo do tempo, a sobrancelha dela ficava volumosa. Por quê? Porque a marcação era definida pelo rosto dela e não por um design padrão, por uma medida ali padrão, que muitas vezes a gente aprendia assim também. Então não foi tão simples eu valorizar o meu design, não foi tão simples eu aprender os protocolos ou criar um protocolo. Lá no começo a gente não tinha tanta ferramenta e tanta informação.
mas até por conta da minha formação, que eu sou da área da saúde e tudo, eu sabia que poderia ir além esse design, a gente poderia pensar em algo diferente. E eu sempre tive esse olhar de atendimento ao cliente, de escutar o que ele precisava também. Então, eu fazia nanoblading, na época era microblading ainda, e aí eu via que depois de um ano ela estava com a sobrancelha muito mais renovada, pelo simples fato de eu não tirar errado a sobrancelha dela. Então, o primeiro passo para a reconstrução é você saber fazer esse mapeamento, esse shape. E é possível saber, gente, independente do compasso ou não, é o nosso olhar. Então, a gente tem ferramentas para traçar e entender qual é o shape ideal para ela, né? E não é que eu tiro da minha cabeça, não. Eu uso a ferramenta do compasso, a gente usa também a nossa percepção por conta da posição de cada um, desse osso orbicular que a gente tem aqui no rosto. A gente consegue definir também, por conta dos folículos ativos que a gente vê perdidos ali, meio que parece que está fora do shape, mas não está. Então, o primeiro passo é a gente saber mapear, independente de saber fazer microagulhamento, coloração, saber indicar um bom home care, é saber a marcação. E eu bato nessa tecla, porque eu vejo muita gente reconstruindo a sobrancelha loucamente com microagulhamento, tratamentos e tal, só que não sabe mapear e acaba removendo de novo de forma errada. Então eu acho que o principal erro do profissional é não saber mapear. E isso é desenvolvido ao longo dos protocolos, das metodologias que a gente aprende, e a gente tem um jeitinho mais fácil de imaginar ali, de ter essa percepção, sabe, do rosto de cada um. Principalmente aqui no Brasil, que a gente é muito miscigenado, a gente é muito diferente. Então, quem atende no Brasil atende em qualquer lugar do mundo, com certeza. E quem faz mapeamento com o compasso também tem essa facilidade de conseguir desenhar em praticamente qualquer rosto e ter um resultado de reconstrução mais rápido também. Tá. E até eu coloquei aqui os principais benefícios que a gente tem de um protocolo bem definido, não só para o profissional, mas também para o cliente. Então, profissional, como eu falei, é a consistência ali, a fidelização do cliente, a gente se sentir mais seguro para oferecer o protocolo, definir o protocolo e explicar para ele como que é cada processo. O cliente se sente mais seguro, ele vai ter, né, a curto, médio ou longo prazo, dependendo de cada caso, né, a sobrancelha reconstruída, e a gente sabe como impacta na sobrancelha, no rosto, na harmonia do rosto, sobrancelhas bem definidas, volumosas, desenhadas e de acordo com o visagismo, que é o mais importante. Então, hoje, quando eu penso em reconstrução, o benefício é porque é uma técnica, é um protocolo atemporal. Então, a cliente não vai se arrepender de fazer esse tratamento. Agora, se a gente não sabe definir o protocolo, ela não tem o resultado, ou se a gente não sabe fazer uma marcação e não chega no design ideal ali para o rosto dela, com certeza você não vai ser valorizado, com certeza você não vai fidelizar. Agora, quando a gente sabe definir esse protocolo, com certeza a gente vai ter uma fidelização e a gente vai ter um resultado. Isso é importante falar. E os resultados são consistentes, a gente tem formas também de mapear isso, por foto, por vídeo, a gente pode mostrar para cliente. Inclusive, uma dica que eu faço, que eu gosto muito, eu sempre peço ali para cliente pra gente tirar uma foto do antes e depois, independente de pensar para post, para você ter a cliente depois para mandar para ela, porque ela gosta de ver esse processo. E é uma dica realmente para fidelizar, porque quando a cliente tem a foto de antes e depois, ela vai mandar para amiga, ela vai mandar para a família, ela vai mandar para todo mundo, porque ela vai ficar tão satisfeita com o resultado que ela vai querer mostrar para todo mundo. E isso gera um engajamento da cliente, e isso é um marketing totalmente espontâneo, e isso, volto a dizer, aumenta o faturamento. E a gente, como profissional, a gente se sente muito, muito feliz, né, com o resultado. Eu, pelo menos, como boa leonina, eu fico envaidecida quando eu vejo um cliente ali satisfeito, com a sobrancelha bonita. Eu tenho um olhar, eu gosto muito de ver coisas bonitas, então eu falo, olha que sobrancelha bem feita. Quando eu vejo o trabalho da minha equipe também, das minhas alunas que se desenvolveram com essa metodologia, com esse protocolo também. Então, é algo que eu valorizo muito. Então, como profissional, eu acho que é um grande benefício pra gente, e pro cliente nem se fala, né, porque ele fica extremamente feliz e com a autoestima lá no alto.
E quando eu falo em reconstrução, eu recebo muitos também clientes, faço muito design masculino, não só feminino. E volto a dizer, tem clientes meus que eles fazem muito, às vezes vai na barbearia e aí começam a raspar a sobrancelha, aquela coisa mais design padrão mesmo, e acaba ficando com a sobrancelha mais fina, às vezes mais afeminada também. Então a gente consegue ali reconstruir também sobrancelhas para os meninos. E a gente tem um público muito fiel. É um público que vocês precisam também atender, vocês precisam pensar. Porque a gente acha que não, mas eles valorizam muito, muito mesmo. Inclusive eu tenho clientes que eles fazem até coloração da Urbanic, só um choque de cor, porque às vezes vai ficando branquinha as sobrancelhas, os pelos brancos, homem tem a tendência a tirar, começa a ficar com muita falha. E eles começam a sentir que não tem tanta expressão. Então é um procedimento recorrente aqui e vale lembrar aqui para vocês, tá? Então eu acho que o design reconstrutivo ele é um tratamento confiável, gera segurança, e o cliente, quando ele procura um designer, ele quer segurança de deitar lá na sua maca, na sua cadeira, enfim, e sair com a sobrancelha bonita, né? Então eu acho que quando a gente gera essa confiança no cliente, a gente vai ter essa recorrência e o cliente ele vai fazer outros serviços também que você tiver na sua clínica. Então, às vezes, o cliente que vem para fazer um design reconstrutivo, ele vai querer depois fazer um lips, vai querer fazer soft brows, ele vai querer fazer um lash lifting, ele vai confiar em você, no que você indicou. Então, é um procedimento que vale muito a pena a gente trabalhar. E saber definir esse protocolo é o passo mais importante, tá? Então, eu acho que por onde vocês podem começar quando a gente pensa em reconstrução, em como desenvolver essa habilidade técnica, enfim. Eu vou contar, voltando lá atrás, quando não existiam esses cursos e a gente acabou, né, quem era um pouquinho mais antigo ali, criando o próprio protocolo por experiência, por falta de recurso, né? O principal é saber desenhar o shape. E, gente, toda vez que eu desenhava, lá no meu início, a sobrancelha, né, fazia marcação, ainda fazia com 100% com lápis dermatográfico, hoje eu gosto de fazer com caneta gel, enfim, tem outras formas mais fáceis de fazer, de marcar. Eu não tirava nenhum pelo se eu não tinha certeza que o design estava bem desenhado. Então, se você está na dúvida que o design, a marcação não está bem feita, refaça, a cliente não vai se sentir mal, ela não vai perceber. Muito pelo contrário, ela sabe que você está sendo detalhista. Que era o feedback que eu mais recebia. Nossa, como você é detalhista, mas está tão bom. E eu pensava, não, eu posso melhorar, eu posso redesenhar. Então eu desenhava quantas vezes, assim, eu imaginava que era melhor para eu ter mais segurança para remover qualquer pelinho, eu desenhava sem preguiça. Então no começo eu fazia um design. O meu horário de design era um pouco maior, justamente porque nesses casos que eu ainda ficava insegura e precisava desenhar mais vezes, eu desenhava, e isso impactava no resultado. Saber avaliar e ter os protocolos ali, mais ferramentas para você poder oferecer para cliente é super importante. Outra coisa também que eu acho que impulsiona a cliente e transmite confiança, além dos protocolos, você vê que os materiais que você utiliza. Então, a cliente vê que você tem um passo a passo, né? Prepara a pele, você faz uma esfoliação, tem casos que a gente usa argila, tem casos que a gente usa microagulhamento. A gente ter esses recursos vai impactar no valor que você pode cobrar. E isso vai fazer com que você tenha o melhor cliente, que é o cliente que valoriza. Porque quem vai por preço, geralmente são clientes que vão dar muito trabalho pra gente. Agora, quem valoriza, não. Quem valoriza, a gente sabe que fideliza e fica até o final com a gente. Eu tenho clientes de 2017 que vêm há 8 anos e confiam em mim, confiam na minha equipe e em tudo que a gente oferece, porque elas sabem que tem resultado e que a gente está sendo bem ético e profissional com o protocolo que a gente desenha para ela. Então, cada ser humano é único, né? E a gente precisa realmente ali ter esse olhar. E, gente, as perguntinhas que vocês estão fazendo aqui eu já vou responder vocês, tá?
já já. E quem tiver... Voltei, tinha caído. Estão me escutando? E, gente, eu vou falar também de uma coisa importante, dos erros comuns e das intercorrências nesse protocolo, nesse processo, né, de reconstrução. Eu acho que o erro mais comum é a cliente chegar para você, ela tá com uma sobrancelha falhada. Aí, geralmente, tem uma sobrancelha que ela acha mais bonita. Então, sei lá, eu acho minha sobrancelha direita mais bonita. Às vezes porque a atividade muscular dela é mais feliz, né, mais arqueada. Às vezes é porque esse lado tiraram menos, afinaram menos e a outra tá mais fina. Então a gente não pode se basear para tirar mais pelos dessa para ficar igual a outra que tá falhada. Não. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que desenhar um shape para proteger as linhas de reconstrução. Então eu vejo muitos designers que vão fazendo a olho, vão tentando criar essa simetria, que às vezes é impossível 100%, porque às vezes é atividade muscular. E nesse processo de tentar deixar iguaizinhas as sobrancelhas, gêmeas, né, vai afinar e vai errar. Então, acho que é o principal erro que eu vejo por aí, tá? E outras intercorrências que eu vejo, que eu tento, assim, falar para as minhas alunas, por exemplo, tem alunas que começam a fazer o design reconstrutivo, só que elas faziam um design padrão. Eu falo, não tem problema se você afinou um pouquinho mais, se você está se especializando, você está procurando ser melhor. Então, pega a sua cliente e reconstrói a dela, né? Você não vai perder essa cliente, com certeza não. Ela já gosta de você, ela já vem. Você só vai oferecer algo, assim, mais legal pra ela, sabe? Então, se você acha que você afinou um pouquinho, gente, na próxima sessão, mantenha aquela linha de reconstrução, explica que tá crescendo aquela linha que você vai manter, que vai ser melhor pro design dela. Então, não tenta tapar o sal com a peneira, sabe? E não falar que realmente precisa deixar. Então, se você tirou um pelo outro que não deveria, na próxima sessão deixa ele crescer, fortalecer. Eu acho que é um passo importante ali nessa intercorrência se acontecer com vocês. Quem nunca passou por isso, mas é importante voltar ali e traçar esse protocolo para reconstruir e dar aquele boom, né? Nas sobrancelhas, perdão. E eu vou dar até compartilhar um caso de uma aluna minha que ela tava, a Nathalie, ela tava em processo de transição de carreira, ela tá ainda, né? Então tá bem no início da carreira, mas ela se especializou com a Soft Brows, com design reconstrutivo. E o design reconstrutivo para ela é um procedimento de manutenção que está crescendo muito, então ela tá tendo mais consistência, mais faturamento, então ela tá tendo mais segurança para essa transição, então ela tá fazendo de uma forma mais planejada, então para ela receber esse feedback dela foi muito legal, como recebo de várias alunas também, que o design realmente dá essa segurança pra gente mensal de faturamento, independente de outros procedimentos que a gente faça, e principalmente nesse caso dessa aluna que está em transição, é algo muito legal. E fico muito feliz por ela e por todas as minhas alunas aí e designers que crescem, criam equipes, enfim, e se desenvolvem e prosperam na área, que é o mais importante, né? Então, até coloquei aqui, né, que me perguntaram como um protocolo, né, bem definido ajuda o profissional a superar a insegurança inicial e se posicionar com mais confiança. Gente, não adianta. Todas as vezes que eu estava insegura de atender uma cliente, com certeza essa insegurança vinha. Obviamente, medo de errar, que tudo bem, gente, é bom a gente estar em alerta, principalmente no início, né, da carreira. Mas principalmente porque às vezes eu não tinha técnicas ali para agregar. Então eu ficava incomodada. Por isso que minha busca sempre foi, assim, desde o meu começo até hoje, sempre eu busco inovação. Se tem alguma coisa incomodando, eu vou procurar uma resposta para não ficar com aquele incômodo, porque aquele incômodo vai me dar insegurança. Então, eu acho que se especializar e ter essa ferramenta gera confiança e a gente passa essa confiança para o cliente, não tem jeito. Isso é natural. E a gente fica mais confortável de trabalhar na área, né? A gente fica mais satisfeito. Então, eu vejo muito que da desmotivação de muitas profissionais é por ter estagnado ou por não ter ferramenta suficiente para
para entregar um resultado que espera. Então, quando a gente está incomodado, é importante a gente estudar, se especializar, entender de onde vem essa insegurança. E trabalhar com reconstrução, com certeza, auxilia muito nesse processo. E uma coisa legal para falar para vocês, assim, que para quem está iniciando e quer iniciar na área como design, eu acho que é a melhor técnica, a princípio, para vocês criarem essa clientela, porque depois, se vocês forem partir para nanopigmentação, que também é importante, como eu falei, essa cliente vai ser a sua primeira cliente, com certeza, porque se ela já faz sobrancelha com você, ela vai querer fazer a nano com você. Então, é algo que foi muito recorrente no meu início, é para todas as minhas alunas e é para a maioria dos profissionais da área. Tá? Agora eu vou voltar aqui para responder algumas perguntas. Vou voltar aqui na... Não sei se eu perdi, porque aquela hora eu caí, mas eu vou voltar aqui. A Luane é minha aluna de reconstrução também, arrasou na dica. Me perguntaram se eu tenho curso. Sim, gente, eu tenho academia de cursos há 8 anos, tá? E hoje a gente tem o curso de Soft Brow, Soft Lips e Soft Gloss do Hydra Gloss. E o curso de reconstrução, a gente teve o pré-lançamento no final do ano passado. E na quinta-feira vai ser o lançamento oficial. A gente vai dar um masterclass gratuito. Quem não viu, é só clicar no link da bio. Vai ter lá Masterclass dia 30/1. Clica que vocês vão direto para um grupo privado do WhatsApp para receber as informações do nosso Masterclass. Então a gente vai ter aula ao vivo na quinta-feira às 20 horas, tá? E então fiquem atentas ali. Só voltar aqui. Eu vi que perguntaram também sobre precificação, né? E valores. Deixa eu ver se eu encontro aqui a pergunta. Qual a média de preço de design? Gente, depende muito da região que você trabalha. Mas o design reconstrutivo, ele é muito valorizado, tá? Para vocês terem ideia, o ponto que eu tô hoje aqui em São Paulo, que a gente é no bairro Nobre aqui de São Paulo, Higienópolis, e a gente também tem uma sala no Jardins, também, que é outro bairro importante aqui de São Paulo. O design começa a base de R$150, R$200, podendo chegar até R$400, que eu já vi em alguns estabelecimentos, salões, enfim, por conta de coloração. E sem falar no protocolo de microagulhamento, né, que o preço base assim, da sessão é de R$280 a R$350 por sessão. Então tem um valor agregado muito grande, mas eu sempre prefiro orientar cada aluno, né, que vocês precifiquem com a média mais alta do ponto que vocês estão. Então, por exemplo, se a profissional designer do seu bairro, a mais antiga ou a mais famosa, começa por R$100, um exemplo, tá? Vocês têm que começar por R$100, porque quem aplica o nosso protocolo sabe que é um protocolo valorizado e um protocolo que as clientes realmente pagam porque tem resultado. E também o modelo de precificação, tudo isso, eu vou até dar um spoiler, eu entrego para as alunas, tá? A gente oferece um e-book, planilhas, um KPI de gestão financeira, tanto para a organização financeira da empresa de vocês, da clínica de vocês, quanto para a precificação também. Então fica a dica aí para vocês. A Mari perguntou, tô começando e tenho dificuldade em cobrar, né, no caso. Sim, Mari, eu tive isso no meu início, principalmente eu era fisioterapeuta, né, e eu tinha ainda aquela questão de precificar muito abaixo do que era o recomendado até da área, por falta de confiança, e eu percebi o quanto isso não agregava, porque acaba que, às vezes, a gente cobra menos, o cliente pode achar que a gente não é tão boa assim, e a gente atrai o público errado, a gente acaba atraindo o público que só quer fazer uma sobrancelha e não tá valorizando ali realmente a reconstrução, então isso desmotiva a gente. Então, se eu posso te dar uma dica, é você precificar o quanto que realmente você entrega para cliente, e se você sente alguma dificuldade em cobrar, você pode ir divulgando aos pouquinhos, você mostrando os passos do seu protocolo que você faz na sua clínica, isso gera
agrega e gera valor ali no seu procedimento. Então, não tenha medo de valorizar o seu trabalho, sabe? Porque isso traz muitas clientes boas, você pode ter certeza. Nesse processo de, né, para eu aumentar o valor e valorizar o meu trabalho, foi um processo que demorou um pouco, alguns meses, e eu percebi que quando eu fiz isso, naturalmente triou. Eu fiquei com um público muito bom, o público que vinha, que valorizava, que entendia o nosso valor, e eu não precisava justificar o que eu estava cobrando. E isso dá um conforto pra gente, que a gente fica mais autoconfiante também. Mas eu já tive esse medo de cobrar, e eu via tantas profissionais, às vezes nem eram tão boas e com tanta confiança para cobrar, que passava essa confiança para o cliente. E a gente que tem protocolos eficientes, a gente precisa, sim, valorizar o nosso trabalho. Porque você tem um ponto, manter, né, o custo fixo, o custo variável da sua clínica não é tão simples assim. Então, se você não cobrar o que é preciso, você pode até quebrar o seu negócio. Então, quando a gente faz a conta, a gente acaba valorizando. Por isso que eu até, na época, lá atrás, que eu desenvolvi esse e-book com um consultor financeiro, eu pensei em vocês, para vocês não terem esse medo de cobrar como eu tive lá no meu começo. Isso é importante falar para vocês. Ó, a Juliana perguntou aqui, o microagulhamento só pode ser feito por profissionais com formação? Gente, na verdade, o microagulhamento você pode fazer, só que você precisa ter técnicas confiáveis, tá? Então, assim, primeira coisa, ter o equipamento com Anvisa, ter agulhas descartáveis e de procedência, ter ativos, né, que o ativo é o sérum que a gente coloca ali quando a gente cria esses micro canais ali na sobrancelha, porque a gente está permeando o ativo numa camada um pouquinho mais profunda. Então é importante a gente ter um protocolo ali confiável e realmente produtos confiáveis e com Anvisa. Isso é o mais importante. A Paloma está perguntando, você vai ensinar reconstrução de sobrancelhas de forma aprofundada, bem detalhada mesmo? Gente, olha, eu volto a dizer, se tiver aluna aqui minha, eu sou muito detalhista. E eu só lancei esse curso agora, eu poderia ter lançado lá atrás, porque eu sou muito detalhista. Então, para vocês terem noção, vai ter mais de 40 aulas, tá? Na nossa plataforma da Hotmart. Então, eu ensino a base mais forte sobre pele, folículos, treino de percepção visual de todas as modelos que a gente vai ter. Vai ter técnica de coloração, tô dando muito spoiler, vai ter muita coisa. Microagulhamento e outros bônus que vocês vão saber na quinta-feira, tá? No nosso Masterclass. Pode confiar. E, gente, eu volto a dizer, muitas profissionais me questionam isso e eu volto a dizer, sempre eu penso como divisor de águas, tudo que eu for desenvolver em método para minhas alunas. Tudo que eu não tive no meu começo e tudo que eu tive de muito bom com vários masters maravilhosos que eu já tive. Então, assim, eu sou muito detalhista, entrego tudo, assim, como se eu fosse a minha própria aluna, entendeu? Porque eu tenho muita ética nesse ponto e quero que vocês prosperem. Porque o que eu mais gosto é ajudar mulheres a se tornarem referência na área da beleza. Então, até as minhas alunas escrevendo aqui, é muito detalhista, entrega que eu nunca vi em todos os cursos. E eu sou muito próxima, assim, eu sempre estou nas mentorias, que isso é o mais importante também. Então, podem confiar. Não sou eu que estou falando, as minhas alunas aqui também. Deixa eu ver aqui, outras perguntas. E também, gente, em relação ao protocolo que eu falo, às vezes também não é nem só falar em número de aulas, tá? Eu tenho 40 aulas, 100 aulas, tem 30 horas o meu curso. Gente, o importante, independente de número de aulas, a carga horária daquele curso, tem que ser eficiente esse curso, tá? Então, os bônus que eu coloco, a forma didática que eu entrego ali na plataforma é para ser eficaz para o seu entendimento, tá? Não é para encher linguiça. Então, eu sou direto ao ponto, eu sou muito técnica, meu estilo de
de método é técnico, é com resultado, é com uma linguagem, com analogia para você entender de forma fácil e que você tenha o resultado mais rápido possível do investimento, tá? Que vocês fazem nos nossos treinamentos aqui da academia. Então, eu espero todas vocês. Nos meus treinamentos, a Ana escreveu, quero fazer seu curso presencial, a gente também tem curso presencial, tá? Inclusive, a gente já tem data em fevereiro. Então, nossos cursos são recorrentes todo mês, praticamente. Uma vez ou outra, dependendo dos lançamentos, eu faço a cada 2 meses o presencial. E sempre em grupos pequenos, VIP. E eu ministro 100% do curso. E nas mentorias, sou eu que dou a mentoria também. Que é um grande diferencial, que é o meu olhar ali. Então, é algo que eu prezo muito. A Luane, ela falou, fiz 4 cursos com a TAB, sempre escolho ela pelo cuidado com as alunas. Isso é uma coisa que eu prezo muito, porque para mim o resultado de vocês impacta em tudo, no meu sucesso, e o sucesso de vocês acabam sendo, é o meu também, com certeza, não é nem que acaba, é o meu sucesso também. Então, em relação à metodologia é isso, gente, eu sou direto ao ponto, muito prática. E como eu sou muito curiosa, estudo muito sobre materiais, ativos, tudo que tem de mais novo, assim, até porque eu sou embaixadora das principais marcas ali do mercado, de líderes do mercado, inclusive, eu tenho muito cuidado de indicar o que vocês precisam, tá? Sem ficar gastando, investindo em material que não vai usar. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito. Então, a lista de material é uma das coisas mais importantes para o meu curso. E, inclusive, vão ter várias novidades para quem for meu aluno, em relação a materiais também. Então, só para realmente ali dar essa confiança em vocês, é que é um protocolo e é um método que vai direto ao ponto para vocês aprenderem, aplicarem de forma eficaz, eficiente e terem um resultado mais rápido. Mas realmente vocês precisam estudar, gente. Sempre falo, não adianta, a gente entrega tudo e o aluno não vai atrás, né? De estudar, de treinar, não pode ter preguiça. Que é isso que faz a diferença. A gente pular ali de fase é estudar, assistir todas as aulas, aproveitar minha mentoria ali, que é de segunda a sexta, num grupo privado. E é isso. A Ana Cláudia escreveu: a TAB, por ter sido física, entende muito sobre intercorrências, vigilância, etc. Sim, gente, eu acho que também, sabe por quê? Porque como eu já passei por muitas intercorrências também nesses 8 anos de experiência na área, eu tento passar isso para vocês, porque não existe um profissional que nunca errou ou que nunca teve uma intercorrência. Não existe. Quem fala isso não é bom profissional. Então, eu gosto muito de trazer como lidar com as intercorrências também, e tá ali na mentoria para dar suporte quando acontecer qualquer coisa ali que vocês precisam realmente da minha ajuda e da minha mentoria. Se tiver mais alguma dúvida, deixem aqui, vou responder as últimas perguntinhas. E eu acho que, assim, como conselho final mesmo para vocês se desenvolverem e realmente dominarem o design reconstrutivo, a principal dica é vocês participarem do meu Masterclass gratuito na quinta-feira, às 20 horas. Como eu falei, é só clicar no link da bio ali, tá? Masterclass 30/1, para quem não tá no grupo privado do WhatsApp. Entrem lá, cliquem, que eu vou receber vocês com o maior prazer nesse grupo. E dia 20 preparei a aula para desmistificar muita coisa, para falar sobre posicionamento também. E vocês fidelizarem cada vez mais clientes, faturarem muito na área e crescerem e prosperarem, que isso é o mais importante. E é isso. Muito obrigada para quem esteve comigo até agora. Espero vocês no dia 30, quinta-feira, às 20 horas. Um beijo.